irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, cumprimentando todos, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, e eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor, e a Bíblia nos diz: alegremos e regozijemos nesse dia. Eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Entre, compartilhe, deixe seu like, ative o sino das notificações, para quando a gente gravar qualquer vídeo, o YouTube reconheça e recomende para você. O canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Eu estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual. Querido, a palavra de Deus nos dias de hoje, palavra de Deus nos dias de hoje, eu trago para você em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que diz assim: Pedro e João subia junto ao templo a hora nona da oração. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias põe à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. E ele, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, disse: Pedro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Querido, esse texto em Atos dos Apóstolos mostra muito bem como era uma igreja outrora, como era uma igreja chamada primitiva, no qual prezava pelos seus valores, pelos seus conceitos e pelas suas atitudes com os servos e homens de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que por volta de 3 horas da tarde, que é a hora nona, Pedro e João ia para o templo adorar e falar com Deus. 3 horas da tarde, a hora nona, porque a hora dos judeus, ela começa de 6 horas até 6 horas do outro dia, de 6 horas da noite até as 6 horas da manhã, onde começa a se contar as horas dos judeus. E por volta da hora nona, que quer dizer 3 horas da tarde, Pedro e João subiam ao templo para orar. E a Bíblia diz que todos os dias alguém colocava aquele moço coxo na porta do templo chamada Formosa. Esse templo e essa porta era um dos templos mais importantes de Jerusalém, nos quais os homens de Deus se apresentavam a adentrar naquele lugar. Alguns que era mais importante no seu poder aquisitivo, entrava por essa porta chamada Formosa. E a Bíblia diz que esse moço coxo estava ali na porta do templo. E ele, vendo Pedro e João se aproximando dele, a Bíblia diz que ele estende as mãos para pedir. Sabe o que eu entendo com isso? Tem muita gente
que só está estendendo as mãos para pedir, nunca para dar, só estende a mão para pedir. Querido, o tempo que estamos vivendo hoje é tempo de total apostasia das igrejas. Muitas igrejas já se apostataram da fé, e muitos homens e muitas mulheres de Deus seguiram o mesmo rumo, se apostatando, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. E a Bíblia diz que aquele moço, fitando-lhe os olhos, e Pedro e João, e com as mãos estendidas, Pedro e João disse para ele: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus, ó Nazareno, levanta-te e anda. Querido, o que a gente vê nos dias de hoje são muito usos e costumes. Principalmente, costume é o que mais nós vemos nos dias de hoje. A gente vê arca, a gente vê candelabro, a gente vê castiçal, a gente vê equipar, a gente vê talide, tantos apetrechos judaicos dentro das igrejas tradicionais. Mas o que falta é o levanta e anda no nome de Jesus. O que falta, a tua fé te curou. O que falta, toma o teu leito e anda. Vai, porque Deus é contigo. Querido, não adianta eu botar apetrechos, botar roupas judaicas, talide, quipar, arca, botar candelabro, botar óleo santo da unção, se eu não ter essa unção que possa curar no nome de Jesus. A Bíblia diz que 3 horas da tarde, Pedro e Silas, Pedro e João, largaram seus afazeres para ir ao templo, orar e falar com Deus. 3 horas da tarde. Ei, o que você tem feito 3 horas da tarde? O que você tem feito 3 horas da tarde na hora nona? Talvez eu possa imaginar alguns, tá vendo, vale a pena ver de novo, tá vendo novela do SBT, tá vendo caso de polícia, tá vendo fofocalizando. Aí quando chega na igreja, paralítico entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Coxo entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não tem o levanta e anda no nome de Jesus. Eita Jesus! Querido, quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu vejo uma igreja compromissada com o Espírito Santo. Porque o próprio Senhor Jesus diz: não saia de Jerusalém sem antes receber o Espírito Santo. Não saia sem antes receber poder que vem do alto. Aqueles homens entenderam qual era esse poder. Era o poder para curar, era o poder para dizer levanta e anda no nome de Jesus. A igreja no qual Atos dos Apóstolos começou em uma só pregação. A Bíblia diz que Pedro salvou 3.000 almas com uma pregação. Em Atos capítulo 2, a gente vê lá a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que estavam todos reunidos em um só propósito. Nenhum puxando para um lado, outro puxando para o outro, nenhum remando para frente, outro remando para trás, não. Todos estavam reunidos em um só propósito. Quando de repente veio um vento veemente que encheu aquele lugar da glória, da presença de Deus.
porque achei que nada desceu naquele lugar. E eles puderam sentir a presença do Espírito Santo. Querido, essa promessa que foi feita lá em Atos dos Apóstolos tem que acontecer nos dias de hoje. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 43 em diante, a gente vê o compromisso do povo com a igreja. Eles vendiam suas próprias propriedades e depositavam o dinheiro dos pés dos apóstolos. Eles eram tão unidos até no partir do pão. Eles eram unidos. Hoje, o que nós vemos nos dias de hoje, ao invés de sermos uma igreja forte, uma igreja compromissada, como diz o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, mas não vivem em união. Cada igreja puxa para o seu lado: a minha salva, a minha faz isso, a minha faz aquilo, a minha prospera, a minha faz aquilo outro. Ei, a igreja não é minha, não é sua, a igreja é de Jesus. Quando eu vejo Pedro e João falando a palavra-chave, Pedro e João podia muito bem pegar uma moeda e dar para aquele homem, e aquele homem continuava da mesma forma, do mesmo jeito. Só que Pedro usou a autoridade que foi lhe dada. Pedro e João usou aquilo que o Senhor deixou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pedro e João usou a autoridade: e recebereis poder, alabadachou, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Hoje a gente vê pessoas proibindo os irmãos de visitar outras igrejas. Não se contamina porque lá é assim. Não vai porque lá é desse jeito. Querido, a obra é de Deus. A obra não é minha, a obra não é sua. A obra é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai usar eu e você como canal para saber que a obra é dele, a obra não é minha, não é sua obra. Eu não sei se você está entendendo. 3 horas da tarde, largaram os seus compromissos para adorar a Deus, para buscar a Deus. E através dessa busca, Deus o libertou, um homem que havia muitos anos coxo. Todos os dias alguém colocava aquele homem ali para pedir esmola. Quantas das vezes saiu homem de Deus, entrou homem de Deus naquele lugar, mas aquele homem continuava da mesma coisa, da mesma forma. O que está faltando hoje, meu irmão e minha irmã, é o levanta e anda no nome de Jesus. O levanta e anda é muito mais importante do que dar salmo. O levanta e anda é muito importante, é muito mais importante do que dar rosa, do que dar envelope. O levanta e anda é muito mais importante de que você dá o seu tudo em determinado local e sai e fica e vive com a vida do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você está dando para o homem. No momento em que eu participo das coisas de Deus, eu tenho que viver para Deus. Nunca, jamais viver para quem quer que seja aqui na terra, por um homem. Pedro e João reconheceram que sem a obra do Espírito Santo não adianta nem sair, não adianta nem ir. A Bíblia diz que certa feita os discípulos estavam todos reunidos. Presta atenção aqui. Os discípulos todos reunidos. E a multidão começou a dispersar. Cada um ia para um lado e outro para o outro. Começou a dispersar.
Pedro chega diante de Jesus e toma a palavra. Pedro diz assim: Senhor, o povo está indo embora. Olha só, a multidão está sendo dispersada. A multidão já está indo. O Senhor não vai fazer nada. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, se você quiser ir também, aproveita essa leva que o povo está indo. Pedro, você quer ir? Você vai. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem a palavra de vida eterna? Sabe o que eu entendo com isso? Que a obra é realizada pelo homem, mas todo o poder e autoridade foi dada por Deus. Porque o Senhor Jesus diz que ninguém faz nada se Ele não aprovar, se Ele não fazer. Porque tudo que eu faço, porque tudo que eu dependo, vem dEle. Porque é para Ele, por Ele, que são todas as coisas. Querido, voltando no texto, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Na hora nona, Pedro e João subia para o templo para adorar, para orar e falar com Deus. O que está faltando nos nossos dias hoje são pessoas compromissadas com Deus. São pessoas que têm a palavra firme, palavra de vida eterna, palavra de salvação. Por que palavra, pastor? Porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Deus disse que haja com a palavra e houve luz. Deus disse que façamos pela palavra e fez o homem a sua imagem e semelhança. Aleluia! Querido, esse texto é um texto tremendo, porque nos fala a respeito da igreja que vivemos hoje. Quando eu leio o livro dos Atos dos Apóstolos, quando eu vejo uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que não tinha medo de cara feia, uma igreja que não tinha medo de demônio, porque tem muitas igrejas se manifestar um demônio, o pastor, os irmãos vão chamar sempre alguém, não usa de autoridade pelo nome de Jesus para expulsar. A Bíblia diz que por causa de uma libertação de uma jovem que estava adivinhando em uma praça, dando lucro para aquele moço, a Bíblia diz que por causa dessa libertação, Paulo e Silas foi preso, foi para o cárcere por causa de uma libertação. Infelizmente, meu irmão, nos dias que estamos vivendo hoje, pessoa se apostata da fé, dá ouvido à irmã que revela, dá ouvido ao irmão que lê carta, que lê horóscopo, que não sai de casa sem ler o seu horóscopo para colocar roupa vermelha, azul, amarela. Ei, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E sobre essa palavra, querido, é que estamos de pé. É sobre essa palavra que faz valer o nome de Jesus. Pedro e João ia para o templo orar e falar com Deus. Será que o povo hoje está indo para a igreja para orar e falar com Deus? Ou é desfile de moda? Cada um quer se apresentar melhor do que o outro, porque eu canto melhor, porque eu toco melhor, porque sem mim isso aqui não vai. Ei, nós não fazemos nada se o Senhor não for com a gente. Nós não podemos nada se o Senhor não fazer. Louvado seja o nome do Eterno,
Para me encerrar, olha, depois do levanta e anda, o que aconteceu? E tomando ele pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e os tornozelos se firmaram. Deixa eu te revelar essa palavra aqui. Olha só o que diz. E tomando pela mão direita. Não basta só expulsar o demônio. Não basta só colocar a pessoa de pé. Tem que pegar pela mão. Tem irmão que você tem que ajudar. Pegar pela mão. A Bíblia diz aqui, olha. E olhou para ele esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele se pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele aonde? No templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Sabe o que é isso aqui? Sabe para que serve o levanta e anda? Para te encorajar, para você dar glória dentro da igreja, para você contar os teus testemunhos, para alguém que olhar para você e falar, olha, fulano era assim, fulano era terrível, olha, eu tinha medo quando passava perto de fulano, mas hoje é um homem de Deus. Mas hoje é uma mulher compromissada com Deus. A Bíblia diz que Pedro e João ofereceu a ele o que o homem não pode oferecer. O homem podia dar umas moedinhas, dar prata, podia dar ouro, podia dar veste, podia dar tudo para ele. Mas Pedro e João ofereceu o que tinha. Eu só dou aquilo que eu tenho. Você sabe o que o salmista Davi disse? Eu só vou dar para Deus aquilo que tiver valor. Pessoas estão dando sempre pior. Primeiro isso, depois. E o texto diz, juntamente com a história, e a Bíblia diz, que aquele Pedro e João pegou na mão dele, levantou ele, e esse moço entrou no templo, pulando, saltando e glorificando a Deus em forma de agradecimento. Será que você é grato pelo fôlego de vida? Será que você é grato pelo que Deus fez na tua vida? Será que você é grato pelas portas abertas? Pelo pão, pela água, pela vestimenta? Hein? Será que você é grato pela família? Ou você só abre a boca para murmurar? Porque comigo eu sou o menor, eu só faço certo. Querido, aprenda uma coisa, aprenda a glorificar por tudo aquilo que Deus te deu. É pouco, mas foi Deus que te deu. Não tem nada, mas fica na fila da promessa que uma hora Deus vai bradar o teu nome na terra. Quantos homens e mulheres de Deus entravam naquele tempo da porta formosa, entrava e saía, e estava lá o homem com a mão pedindo, estava pedindo, me dá uma moeda, me dá um trocado, me dá isso, me dá aquilo, ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha família. Até que Pedro e João, cheio, embriagado do Espírito Santo, olha para nós, rapaz. Ele olhou, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, e bateu no peito, olha, mas o que eu tenho, Jesus, o que eu tenho de Nazaré, Jesus de Nazaré, o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Pronto. Não precisou botar o envelope na cabeça dele, não precisou dar o sal, dar a rosa, não precisou, leva esse azeite, não. Só usou a autoridade que é dada do céu. Só usou a autoridade para cima daquele moço. O moço era coxo, o moço andava se arrastando,
Todo dia alguém colocava aquele moço ali, ó, para pedir o mifarri, para pedir dinheiro. Só que nesse dia, o céu se abriu em direção desse moço. Só que nesse dia, Pedro e João saíram 3 horas para o templo, decidido. Olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Será que nos dias de hoje a gente encontra o levanta e anda? Será que nos dias de hoje o levanta e anda funciona? Será que nos dias de hoje o que tem funcionado é o quê? É terra de Israel? É copo d'água? O que tem funcionado nos dias de hoje é lencinho? O que tem funcionado nos dias de hoje é rosa? O que tem funcionado nos dias de hoje? Será que é o levanta e anda em nome de Jesus? O que funciona nos dias de hoje, meu irmão? Será que você pode me responder? Aonde está o levanta e anda? Entra de um jeito e sai da mesma forma. Sabe por quê? Porque infelizmente, tem muitos homens compromissados sim, com aquilo que dá lucro, com aquilo para o seu bel prazer, não compromissado com a obra e nem tampouco com a palavra de Deus. É por isso que nós vemos os milagres, porque Jesus disse que os milagres seguirão aqueles que creem. E Paulo, e Pedro e João creu no milagre, e por isso que o levanta e anda funcionou. Mas esse levanta e anda só funciona no nome de Jesus, nome que tem toda a autoridade no céu e na terra, nome que toda língua vai confessar, que todos os joelhos vão se dobrar diante desse nome. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, pastor Roberto, isso eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Você entendeu? Levanta e anda. Quanto tempo você não se levanta? Você está prostrado, você está até de pé, mas está prostrado diante da tua situação. Então levanta e anda hoje. Levanta e anda no nome de Jesus. Sai dessa mesmice de vida, sai dessa rotina. Todos os dias você sabe o que vai fazer. Todos os dias é a mesma coisa, a mesma rotina, nada muda. E o tempo está passando, e você está envelhecendo, os filhos estão crescendo, e o levanta e anda não acontece dentro da tua casa. Então levanta e anda, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Querido, chegou o momento de oração, momento de nós falarmos com Deus. Esse levanta e anda tem que funcionar na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Olha, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Pastor, você fala tanto em Atalaia, o que é Atalaia? Atalaia é um sentinela. Atalaia é um que ficava na torre de vigília, olhando em toda a sua volta o que ia, o que poderia acontecer. Então nós somos um Atalaia e Atalaia de Cristo. O canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Roberto Nunes sou eu, bondade e misericórdia. Então se inscreva nesse canal, Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Lá você vai encontrar muitos vídeos que falam de amor, de paz, de alegria e acima de tudo fala de salvação. Porque só é salvo quem salva. Sábio é aquele que ganha almas. Amém?
olha, eu tenho um projeto chamado Ide e Pregai. Esse projeto Ide e Pregai não é para ganhar dinheiro, não. É para pregar a palavra de Deus, para ir aos ribeirinhos, para ir nas favelas, para ir nas aldeias indígenas, pregar a palavra, para ir lá do outro lado do mundo, fazer o Ide e Pregai o Evangelho. Apoie esse projeto, Ide e Pregai, na direção de Jesus Cristo em primeiro lugar, depois pastor Roberto Nunes e missionária Adriana Braga. Aprova esse projeto aí, tome para si esse projeto e deixa Deus te usar, amém? Porque chegou o momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença no nome do Teu Filho Jesus Cristo, no qual vive e reina para todo sempre. Meu Deus, que o Senhor coloque uma gota de fé no coração desses pastores, Senhor. Coloque uma gota de fé no coração dos seus filhos, dos seus servos, dos irmãos, para que o levanta e anda acontece no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem confirmado, o Senhor tem alegrado o nosso coração com a Tua presença. Pai, fica na nossa casa, na nossa vida, nos nossos parentes, toma nossos familiares nas Tuas mãos, Senhor. Faça segundo o Seu querer e a Sua vontade na vida de cada um. Toma a minha vida nas Tuas mãos, no qual falo contigo. Minha esposa, toma nas Tuas mãos. Pai, grandes são as aflições dos justos, Senhor, mas a Tua palavra diz que em todas o Senhor livre. Então toma a Tua filha, a missionária Adriana, minha esposa, nas Tuas mãos. Dê uma grande vitória, toma os parentes de perto, de longe, meus filhos no Rio de Janeiro, meus netos no Rio de Janeiro, meus parentes, meus irmãos, Pai, eu coloco diante de Ti, certo da vitória, Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, querido? Chegamos no final de mais uma mensagem. Que essa mensagem vá e produz resultado para quem está sendo mandado. Amém? Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto e terá paz. O grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. Que todos juntos digam amém, amém e graças a Deus. Oh, maravilha, glória a Deus. Amém, querido? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. O canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Você vai achar lá no YouTube. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Fiquem todos com Deus.